Olá, imortais! Hoje vamos contar a breve história de Stephenie Meyer, autora dos livros de A Saga Crepúsculo. Mas fique até o final, porque tem coisas que você jamais imaginaria sobre Stephenie Meyer. Stephenie Meyer nasceu em 24 de dezembro de 1973, em Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Crescendo em uma família numerosa, com 5 irmãos, além de seu pai que trabalhava como contador e sua mãe era dona de casa. Desde cedo, Meyer mostrou interesse pela leitura e pela escrita, pois frequentemente se refugiava nos livros e onde começou a criar suas próprias histórias ainda criança. Durante sua juventude, Meyer desenvolveu um amor por romances de diferentes gêneros, incluindo ficção científica e fantasia, tanto que viria a se formar em literatura inglesa pela Brigham Young University, em Utah, com um diploma de bacharel em 1997. Mas antes havia se destacado academicamente na Chaparral High School, em Scottsdale, Arizona, se envolvendo em atividades criativas como teatro e literatura. Após se formar pela Brigham, Meyer fez sua pós-graduação em Linguística e Teoria Literária na Universidade do Arizona. Acho que sua formação ajudou no amor, pois enquanto estava na universidade, ela conheceu seu futuro marido, Christian Meyer, se casando pouco depois de se formar, construindo assim sua família. Um fato interessante é que no próprio site da autora ela conta como Crepúsculo surgiu, inclusive a data em que tudo começou. Tudo teve início no dia 2 de junho de 2003. Como ela lembra da data? Segundo sua informação, foi também o primeiro dia de aula de natação de seus filhos. Até então, não havia escrito nada além de alguns capítulos de outras histórias, que nunca foi muito longe, e nada desde o nascimento de seu primeiro filho, 6 anos antes. E que nesse dia, 2 de junho, ela teve um sonho vívido, onde 2 pessoas conversavam intensamente em uma campina na floresta. Uma dessas pessoas era apenas uma garota normal. A outra pessoa era fantasticamente linda, brilhante e um vampiro. Eles estavam discutindo as dificuldades inerentes aos fatos de que, primeiro, eles estavam se apaixonando um pelo outro, enquanto, segundo, o vampiro estava particularmente atraído pelo cheiro de seu sangue e estava tendo dificuldade em se conter para não matá-la imediatamente. E no capítulo 13 do livro, intitulado Confissões, tem a transcrição desse sonho. Depois desse dia, Stephenie divide seus dias entre o cuidado com seus filhos e a frenética vontade de dar continuidade dessa história. Ela fala que nos dias ruins escreveu 1 ou 2 páginas, nos dias bons conseguia um capítulo inteiro. Escrevia principalmente à noite, para não ficar sendo interrompida. O modo de iniciar a história foi interessante. Ela começou a partir da cena da clareira até o final do livro. Depois fez o começo e escreveu até se conectar com a cena da clareira, completando a história em apenas 3 meses. E com o encorajamento de sua irmã mais velha, que óbvio deve ter lido o livro, ela decidiu correr atrás de publicá-lo. Mas não foi tão fácil assim conseguir uma publicação através de uma editora, pois foi rejeitado várias vezes antes de ser aceito pela editora Little Brown and Company e publicado em 2005, marcando assim o início da famosa série. Logo, o romance explosivo de amor proibido entre um vampiro e uma humana se espalhou como um incêndio, conquistando corações em todo o mundo. Os fãs se apaixonaram pelas personagens e pela narrativa envolvente de Stephenie. À medida que a série Crepúsculo crescia, a vida de Stephenie Meyer também mudava. Seus livros se tornaram best-sellers, alcançando um público diversificado e de todas as idades. Após o sucesso avassalador da série Crepúsculo, em formato de livro, a vida de Stephenie Meyer deu um salto impressionante. A história de Bella e Edward foi adaptada para o cinema, tornando-se um fenômeno cultural e lançando atores como Kristen Stewart e Robert Pattinson para o estrelato. Com o interesse dos estúdios de cinema em adaptar Crepúsculo para as telas, Stephenie teve a oportunidade única de participar ativamente do processo de criação dos filmes. Ela foi consultada para ajudar a moldar o roteiro e oferecer insights sobre a visão dos personagens e do mundo que ela havia criado. Sua presença e orientação foram valorizadas pela equipe de produção e pelos atores. A seleção de elenco foi um passo crucial no processo de adaptação. Stephenie Meyer compartilhou suas opiniões e teve a chance de conhecer pessoalmente os atores que interpretaram Bella, Edward, Jacob e outros personagens amados. À medida que os filmes foram sendo lançados, Stephenie Meyer continuou a participar ativamente das produções. Ela frequentemente fazia aparições em eventos promocionais, entrevistas e conferências de imprensa,
compartilhando sua paixão pelo mundo que havia criado. Sua presença constante ajudou a fortalecer ainda mais o vínculo entre os fãs e a autora, alimentando a chama da fenomenal base de fãs que os livros e filmes haviam gerado. Além dos filmes principais da série Crepúsculo, Stephenie Meyer também esteve envolvida em projetos menores que expandiram o universo da saga. Ela contribuiu para a criação de uma série de curtas-metragens chamada The Storytellers, que explorava personagens secundários e histórias paralelas. Esses curtas ofereciam uma nova perspectiva sobre o mundo dos vampiros e humanos que habitavam as páginas de seus livros. A participação de Stephenie Meyer em todos esses aspectos da adaptação foi um testemunho de sua dedicação à sua obra e à comunidade de fãs que a apoiava. Sua visão, paixão e envolvimento ativo ajudaram a garantir que a essência de Crepúsculo fosse respeitada e trazida à vida de maneira autêntica nas telas. No entanto, com a fama, vieram também desafios. A autora enfrentou críticas e opiniões divergentes sobre sua escrita e seus personagens, mas ela manteve sua autenticidade e continuou a escrever, expandindo o universo de Crepúsculo com mais livros e contos que exploravam outros ângulos da história. Além desses livros, Stephenie Meyer também expressou interesse em explorar outros projetos literários em diferentes gêneros, mostrando sua versatilidade como escritora e seu desejo de se aventurar além do mundo sobrenatural que a tornou famosa. A Hospedeira, publicado em 2008, é um romance de ficção científica que segue a história de Melanie Strider, uma jovem que é possuída por uma alienígena chamada Peregrina. À medida que Melanie e Peregrina lutam por controle, uma conexão inesperada se forma entre elas, desencadeando uma trama de amor e sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. Lembrando que ele também virou um filme. A Química é um thriller de suspense escrito por Stephenie Meyer e foi publicado em novembro de 2016. Ao contrário de suas obras anteriores, que eram predominantemente voltadas para o gênero sobrenatural romântico, A Química se aventura no gênero de suspense e ação. A história segue uma ex-agente do governo, especializada em tortura química e interrogatório, que se torna alvo de seus antigos empregadores. Ela é forçada a usar suas habilidades para lutar por sua própria sobrevivência, enquanto desvenda conspirações e traições. O livro explora temas de espionagem, identidade e confiança, proporcionando uma narrativa emocionante e cheia de reviravoltas. Ambos os livros expandem o escopo literário de Stephenie Meyer, mostrando sua versatilidade como autora ao abordar diferentes gêneros e estilos de escrita. O Guia Oficial de Crepúsculo aprofunda o mundo da série que conquistou milhões de fãs, enquanto A Química demonstra sua capacidade de criar histórias de suspense e ação envolventes. Portanto, enquanto Crepúsculo continua sendo a obra mais icônica de Stephenie Meyer, ela demonstrou uma vontade de experimentar diferentes estilos e histórias, oferecendo assim aos leitores uma variedade de experiências literárias. Stephenie Meyer pode ser considerada a criadora da história vampira moderna, pois desde Drácula não teve obra mais famosa que a dela, e por isso decidimos começar a história de autores com ela. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí embaixo se devemos continuar ou não. Não esquece de deixar seu like. E se não é inscrito, inscreva-se. E como sempre, até a próxima!